Olá pessoal, vou fazer aqui um react a esse pastor aqui, o pastor Nutella, onde ele chamou 25 ateus para debater sobre as questões teológicas e da divindade de Deus, né? Vamos ver o que ele vai dizer aqui, depois eu comento. Pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. Nosso quarto tema é: sem Deus não há motivo moral para condenar assassinato ou estupro. Deus é a base, a fonte de toda a moralidade. Graças a... Errado, pastor Nutella, você está completamente errado. A moralidade, ela não está vinculada a nenhuma divindade ou a nenhum Deus. Você está totalmente equivocado. Você não roubar, não matar, isso impede a nossa própria consciência, porque nós sabemos que é errado. Existem leis humanas para isso. Na Bíblia está escrito, não matarás. Mas por quê? Porque se sabe que se matar, na antiguidade, existiam leis e normas para isso. Não estava só vinculada à questão religiosa. Hoje, todos nós sabemos que se alguém mata ou rouba, ele vai preso. Então Deus não tem nada a ver com a moralidade. Você está totalmente equivocado, pastor Nutella, entendeu? A moralidade e a ética não está relacionada a nenhuma divindade. Eu não roubo, eu não mato porque eu sei que é errado. E sei que eu vou preso e vou pagar por isso. Não é porque existe um Deus lá no céu ou não sei o que vai me impedir que eu faça. Não é isso. Se você pensar assim, parabéns, você é um tremendo religioso. Você é um pastor. Então é melhor você dirigir a sua igreja e ensinar aos seus fiéis. Porque esse papo furado não cola. Você fala muito bem bonitinho, mas só o seu argumento cai, igual um tijolo quando cai na água. Ele vai parar no fundo, sem nenhum tipo de argumentação coerente. Tá? A existência de uma fonte moral objetiva é que nós temos a dimensão do que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. E como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Tanto que as cruzadas dizem que todos lutaram a poder de quê? De Deus. Estamos lutando em nome de Deus. Então, se o lado A fala que está lutando em nome de Deus, o lado B diz que está lutando em nome de Deus, quem está certo? Mas por que isso seria um problema para o Senhor se Deus não existe? Por que a sua sensação de que isso é errado existe? Se não há uma fonte objetiva de moralidade, qual é o problema em torturar uma criança? Diante da sua visão de mundo, por que o Senhor se insurge contra a injustiça? Mais uma vez, Nutella, a própria Bíblia manda, o teu Deus mandou matar mulheres e crianças, idosos e animais. Está lá no livro de Samuel, onde ele mandou matar. Tanto é que ele tirou o trono de Saul, porque Saul não matou todos. Saul deixou alguns vivos, como alguns animais e algumas pessoas. E o rei Amaleque. E quando o profeta Samuel chegou lá, viu e disse: ó, por que esses animais estão aí gritando, falando? Aliás, perdão, por que esses animais estão aí todos? Aí ele falou: ó, isso aqui é para sacrificar a Yahvé. Só que a ordem de Yahvé era para matar todos. Todos, sem exceção, até crianças que estavam amamentando. Só que Yahvé ficou tão irritadinho, nervoso, que tirou o trono de Saul e deu a Davi. Porque ele não cumpriu toda a ordem de matar todos. Então, dizer, a própria Bíblia manda, aliás, né? A própria divindade, o seu Deus, pastor Nutella, mandou fazer isso. A Bíblia, ela simplesmente, ela é convigente à escravidão. Entendeu? A Bíblia, ela é machista e misógina, a sua Bíblia. Lá no texto de Esdras e Neemias, no texto no retorno do pós-cativeiro babilônico, lá está lá escrito que eles deviam expulsar as mulheres que eram casadas com pessoas da terra ali, que não eram judeus. Está lá escrito no livro de Esdras e Neemias. Ao ódio e repulsa contra as mulheres, a perseguição, porque as mulheres agora tinham que se banhar 7 dias fora do arraial, a mulher imunda, a mulher tem que permanecer calada, enfim, todo esse ódio contra as mulheres está na Bíblia também. A sua Bíblia, pastor Nutella. Entendeu? Diz, com base em quê? Consciência. A consciência tem base em quê? Na evolução? A consciência tem base no que você vê, no que você sabe que é certo e no que você sabe que é errado. Por que a gente sabe que algo é certo ou errado? A Bíblia diz que Deus se manifesta, se revela, inclusive através da consciência. Por que? Errado. Deus não se revela através de nenhuma consciência. A consciência humana, ou a forma de pensar e raciocinar, ela é evolutiva.
Quando eu tinha 5 anos de idade, qualquer pessoa não tem o mesmo pensamento que tem hoje de um adulto. Por quê? Porque o raciocínio humano, ele é evolutivo. Entendeu, pastor Nutella? Você fala muita besteira, fala muita merda. Se você pegasse um cara gabarito bom de argumento de Bíblia, de história, você sai daí mufino. Entendeu? A consciência humana, ela é evolutiva. O conhecimento é evolutivo, a razão é evolutiva. Entendeu? E nós temos a consciência de que algo é certo ou algo é errado. Por que eu posso dizer aqui com total segurança que torturar uma criança por prazer é errado em qualquer cultura, em qualquer mundo? É errado, mas tem gente que gosta. Por exemplo, vamos citar os alemães. Era errado? Era. Mas eles faziam com o quê? Com um sorriso no rosto. E achavam que era certo. E mesmo assim ainda falava que fazia em nome de Deus. Estabeleceu a fonte da moralidade, isso é errado. O que não quer dizer que as pessoas possam agir de maneira errada moralmente. Veja bem, eu não estou dizendo que o ateu não possa agir moralmente. O que eu estou dizendo é que o ateu, ele não tem base para dizer o porquê ele age moralmente. Mas é a doutrina. Tem sim. Mais uma vez, você deu um tiro no pé, pastor Nutella. Não é só o ateu, é qualquer uma pessoa que pensa em raciocínio e pensa lógico, sabe que uma pessoa age moralmente porque sabe que tem princípios básicos da sociedade e nossa convivência com a família e o nosso desenvolver do intelecto e da razão e a voz, né, intelectual do conhecimento nos mostra que, moralmente falando, se a gente fazer algo errado, nós seremos punidos. Pastor Nutella, cada vez que você fala merda, pastor Nutella, fala besteira. Todo mundo cresce com o pai e mãe sempre falando, olha, isso é errado, olha, isso exatamente, tá correto. exatamente. Você cresce já com aquela mentalidade. Torturar uma criança por prazer seria certo? Quando ele é tão parcial, quando o argumento dele cai por terra, ele já usa outro tipo de argumento em cima. E tem momento que ele nem deixa as pessoas falarem. Esse cara é totalmente parcial, cara. Pastor religioso. Tem momento aí que vai falar de ressurreição. Como você pode provar a ressurreição cientificamente? Eu num debate desse eu xingava ele. Eu acho que eu sairia eu sairia dessa live aí, eu sairia desse vídeo. Porque ou é ser muito burro, de duas coisas, ou é ter muita fé. É ter muita fé para provar suas besteiras, viu? É muita fé. Haja paciência. Vamos lá. O pai dissesse isso. Existe uma fonte do que é certo e do que é errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz eu matar, triturar uma pessoa, quanto alimentá-la, se não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo que é mal, objetivamente... Deus não é fonte de moralidade não, pastor Nutella. Deus não é fonte nenhuma, cara. Entendeu? Volta para a escola. Tá falando besteira. Volta para a escola bíblica dominical. A sua fé cega você. Você fala tão bonitinho, tão organizadozinho, que chega a ser ridículo no final. Porque você dá um tiro no próprio pé. Não tem um ditado? Coça para cima e cai na cara. Porque você, ao dizer que Deus é a fonte da moralidade, você desconhece a evolução humana, mentalmente falando, do intelecto racional. Entendeu? A gente quando é criado com pai e mãe, a não ser que você não tenha pai e mãe. Você nasceu o quê? De uma pedra? Nasceu de quê? De uma cabra? Porque a partir que a gente cresce, a criança, os pais ensinam ela o que é certo e o que é errado. Não é que existe um ser superior, o Deus, que vai me dizer isso. Você aprendeu isso da onde? Na Bíblia. Se não existisse a Bíblia, será que você tinha esse conceito? Porque nenhum Deus se apresentou para você, nenhuma divindade se apresentou para você. Eu aposto, duvido, que qualquer divindade se apresentou para você, muito menos Deus da Bíblia, para você ter esse tipo de pensamento e raciocínio. Você leu isso na Bíblia, você tirou isso da Bíblia, a qual tem erros, enxertos, glosas e várias contradições. Então deixe de conversar fiada, é só para argumentar a sua fé. É porque existe algo que é o bem objetivamente. E se há um mal ou bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Se existe Deus com essa legislação moral, porque Ele mesmo, que sabe de tudo, Ele criou as coisas à sua imagem e semelhança, deixou que o mal aparecesse. Porque Ele deu livre-arbítrio. É a possibilidade. Livre-arbítrio meus ovos. Como diz o Dr. Oswaldo, livre-arbítrio meus ovos. Entendeu?
Não existe essa porcaria de livre-arbítrio. Se tu tem livre-arbítrio, então quer dizer que tu pode fazer o que tu quiser. Então se tu fizer o mal, porque tu tem um livre-arbítrio, não foi Deus, foi tu. Porque ele te deu o livre-arbítrio, tu pode fazer o bem quanto o mal. Conversa de papo furado. Entendeu? Isso é a ideia de quê? De arminiano. Além de ser cristão Nutella, isso é ideia arminiana, porque Armínio tinha a ideia de livre-arbítrio, enquanto que Calvino tinha a ideia de quê? Como é? Predestinação, você já foi predestinado. Então, independente de que você faça ou não, não existe livre-arbítrio, já estava predestinado. Essa é a ideia de Calvino. E a de Armínio, esse pastor Nutella é arminiano, onde diz que o livre-arbítrio existe. E Deus deu o livre-arbítrio a Adão e Eva, e porque eles pecaram, porque Deus não tem culpa, Deus não tem culpa nisso. Isso é para tirar a culpa de Deus e colocar nas pessoas. Você tem o livre-arbítrio, então se você fizer o mal, não foi eu. Mas a partir do momento que essa sua divindade lhe dá o livre-arbítrio, ela já está errada. Porque se ela sabe que o ser humano é falho e dá esse livre-arbítrio, ela já sabia que ele ia pecar. E ora, ele diz que essa divindade é onisciente. Ora, se ela é onisciente, ele já sabia que eles iam pecar, Adão e Eva. Então por que deu a liberdade? Aliás, deu o livre-arbítrio para eles. Cara, esse é o argumento de cada vez que você fala, você dá um tiro no pé, pastor Nutella. De você amar ou não. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se o amasse, mas o senhor não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Mas para uma pessoa amar, ela tem que ter a possibilidade de não amar. O livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Uma pessoa não pode ser forçada a amar. Ela tem que ter a possibilidade de não amar. Algo só é bom ou mal verdadeiramente se existir uma fonte moral objetiva que é Deus. O que não quer dizer que uma pessoa faça ou deixe de fazer algo com base na lei. Mas isso não é moralidade, é legalidade. Você pode ter sistemas legais e imorais. Aliás, a um desses o senhor já se referiu, que foi o nazismo. O nazismo era um sistema legal absolutamente imoral. A lei não dizia que era moral, nós temos a percepção clara que você matar 6 milhões de judeus é algo imoral. Mas por que imoral? Porque nós temos uma fonte de moralidade. Por que nós sabemos que algo é certo e que é errado? E estou falando dentro da Bíblia. Vocês dizem que existiu Abel, Caim. É certo Deus, com toda sabedoria, como vocês dizem, aceitar um e renegar o outro, sabendo que isso vai provocar uma fúria e vai provocar inveja, que se ele sabe de todas as coisas... Isso é interessante, isso é uma questão de teologia, não é a questão de moralidade, porque se o senhor acha que é errado, eu tenho que lhe perguntar, com base em que o senhor acha que é errado? Se não há Deus... É errado porque vocês acreditam que aquilo ali é uma verdade histórica, e de fato não é só essa história de Caim e Abel, que Deus coloca como prioridade, algumas pessoas, outras não. Veja só, até Jacó, a Bíblia diz que Jacó, Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Da mesma forma, Jacó gostava mais de José do que os seus outros filhos, seus outros 12 filhos. Gostava mais de José, Jacó. E Deus amava mais Jacó do que Esaú. Então veja que tem várias contradições, brigas, isso gerou dentro da própria família, por amar um e excluir a outro. A sua própria Bíblia, pastor, que você usa debaixo do braço, tem essas contradições, entendeu? Então, existe sim essa parcialidade do seu Deus de amar Israel tanto e rejeitar outras nações. Entendeu? Israel, meu eleito, quer dizer que só Israel é o ovo de ouro, enquanto que as outras nações não prestam, só Israel presta. E vale ressaltar que o seu Deus que você diz que serve ama Israel e não a você, porque o seu Deus não é cristão. Yahvé é um Deus judaico. Vocês adoram a Yahvé por causa do cristianismo que saiu do judaísmo. Entendeu? Papo furado, pastor Nutella. Por que o senhor acha que isso é errado? Eu tenho como lhe explicar teologicamente por que isso aconteceu. Mas o que é interessante aqui é de... Teologia é a merda. Teologia... O cara coloca o que quiser no texto. Teologia você bota boitatá, mula sem cabeça, saci pererê, comadre folozinha. Você bota o que você quiser no texto. Teologia é uma porcaria. Agora, se você me disser assim, pastor Nutella, vamos analisar o texto dentro do método histórico crítico, dentro do contexto cultural e social da época do autor, aí sim. Aí vamos ter um debate gigante. Vamos para a arqueologia, vamos para a sociologia, contexto cultural da época que o autor escreveu o texto, aí sim. Mas teologia, mais uma vez, teologia é meus ovos.
porque essa insujeição de sua parte legítima de achar, peraí, eu preciso entender isso, porque existe algo por trás que determina o que é certo e o que é errado. Nós temos a percepção, se não há Deus, por que uma oferta se aceita e outra não? É errado. De conhecimento. Seja do que for, mas por que o senhor acha que é errado? Deixa o cara falar, Nutella. Por quê? Porque uma pessoa chegar e falar assim, isso aqui é certo, e todo mundo seguir, é muito fácil. Agora, se uma pessoa discorda de uma opinião de alguém, ela é condenada. Opa, vamos caçar, vamos prender. Onde menos acontece isso é no cristianismo. Vá fazer uma passeata gay na Rússia, na China, para ver o que acontece. Vá fazer uma passeata gay num país islâmico, para ver o que acontece. Só existe parada gay, por exemplo, em países de matriz cristã. E por quê? Porque é a visão de mundo mais tolerante que existe. Sim, as pessoas são livres. Mais uma vez falando besteira, pastor Nutella. O cristianismo discrimina outras religiões, principalmente religião de princípio básico do afro, né? Países afro, ali na África, por exemplo, religião de matriz africana, como Candomblé, a Umbanda, a Quimbanda. O seu cristianismo discrimina. Você quer tampar o sol com a peneira, pastor Nutella. Entendeu? E eles não são tolerantes. Hoje, as igrejas, tem igreja aí que tem até cara gay, lésbica, pregando. Mas isso são exclusivo deles. Isso são mais igrejas que eles próprios remontam. Que eles próprios colocam essas igrejas para si e se tornam pastor. Cara pregando de salto alto e de saia e tudo, mas são exclusividade deles. Mas se você for nas igrejas tradicionais, pastor Nutella, como por exemplo a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus do Brás, a Assembleia da Madureira, eles não querem nem pintar da ouro, subir em cima do púlpito para pregar e pregar o microfone, pastor Nutella. De onde tu tá tirando isso, pastor Nutella? Da tua cabeça de merda. Entendeu? Porque o cristianismo sim, ele rejeita o lesbianismo e o homossexualismo, se utilizando de textos bíblicos, como lá em Paulo e Romanos, entendeu? E outros textos, usando Sodoma e Gomorra como exemplo, em dizer que ali Deus mandou fogo do céu para Sodoma e Gomorra, porque ali tinha gays e homossexuais, e tinha também lésbica. Então a sua Bíblia tem imagem teologicamente para falar isso. Como você pode dizer, pastor Nutella? Como você pode dizer, pastor Nutella, que a Bíblia, a Bíblia não, né? Você diz que o cristianismo, ele é uma religião tolerante. Como? Você está sendo muito parcial. Você só está vendo um lado da moeda, pastor Nutella. Joga o jogo completo, sincero. Deixe de só ver só um lado da moeda, pastor Nutella. Deixe de ser fuleiro. Livre não quer dizer que é certo. Quer dizer que as pessoas têm a opção de fazer o que quiserem. Mas se fazer o que quiser, vai sofrer consequências. Não, consequências não. As consequências naturais que qualquer pessoa tem de suas decisões. O único lugar no mundo que existe a verdadeira liberdade é o cristianismo. Muito bom, valeu. Obrigado. Liberdade? Esse camarada desconhece. Veja só, deixa eu dar aqui minhas considerações finais. Esse camarada desconhece a Inquisição da Igreja Católica. Desconhece a perseguição da Reforma Protestante também, que não só houve a Reforma Protestante que teve perseguição, como também a própria Igreja Católica. Mulheres, só porque tem um sinal no rosto, já se dizia que era bruxa. Mulheres que tinham cabelo ruivo, se dizia que era bruxa e ia para a fogueira. Quantas pessoas, dezenas e milhares de pessoas foram para a fogueira por causa da fé cega da religião da Igreja Católica. E depois veio o protestantismo também, de Calvino e de Lutero, que fez, se não pior, a mesma barbaridade da Igreja Católica. Estamos falando aqui do cristianismo. Sem falar das cruzadas. As cruzadas também mataram muitas pessoas. Em nome de quem? De Deus. Se passava a espada no pescoço, matavam pessoas, incendiavam, tocavam fogo. Guerras e mais guerras em nome de Deus. Como que é a tolerância? Só tá vendo um lado da história, pastor Nutella. Então é isso, pessoal. Como você vê, cara totalmente dogmático, só vê um lado da história, não vê todo o rolo compressor, como se desenvolveu. O cara se diz advogado, se diz pastor, se diz não sei o que intelectual. O argumento dele
O argumento dele pode até ser bom logo de imediato, mas quando chega no final ele dá um tiro no próprio pé. Porque é tipo uma parede de cal, né? É bonita na frente, sepulcro caiado, mas o seu argumento por trás está podre, porque cai, é uma levada. Então é isso. Forte abraço, tamo junto.